Acho que todo mundo conhece essa história, né? Os caras estavam em guerra há anos, mas devido ao muro que protegia a cidade, ninguém conseguia entrar. Não deu pra entrar no braço, não deu na força, não deu no cerco. Mas aí aparece um presente. Um cavalo enorme de madeira. Bonito, simbólico, quase uma homenagem. Quase um pedido de paz. Foi uma desculpa perfeita. E Troia até então nunca tinha sido conquistada. Aí caiu. Bom, sabe por que essa história ficou viva até hoje? É porque ela é um lembrete. É um lembrete de que coisas mais perigosas quase nunca chegam com cara de ameaça. Elas chegam com uma cara bonita, com uma justificativa difícil de criticar. Eu acho que a Lei Felca é exatamente isso. Um cavalo de Troia. Veja bem como é difícil se colocar contra uma lei que diz proteger as crianças na internet. Quem é que vai levantar a mão e falar, não, pera aí. Ninguém quer parecer com esse cara, né? Mas hoje eu vou ser ele. Bom, me dê alguns minutos porque eu vou tentar te mostrar por que uma lei pode vir embalada como proteção e mesmo assim abrir uma porta para outra coisa bem mais perigosa. E talvez no final você até concorde comigo. Bom, mas antes de explicar onde está o problema, deixa eu te situar rapidinho no que aconteceu. O Felca é um influenciador que ganhou mais atenção depois que fez algumas denúncias pesadas sobre exploração e sexualização de menores no ambiente digital, certo? E aí eu preciso ser justo. O que ele denunciou não é exagero, é sério, é muito sério. É o tipo de coisas que, quando vem à tona, gera indignação imediata. E com razão. Porque ninguém normal olha para o abuso, exploração ou adultização de menores na internet e acha que isso é algo aceitável. Então o ponto é que eu não vou atacar a denúncia. A denúncia em si acendeu um alerta real. E o Felca, digamos que mandou muito bem em usar sua influência para jogar luz sobre esse problema. Mas um outro problema começa depois, porque como quase sempre acontece, uma denúncia legítima vira pressão pública, a pressão pública vira resposta política e a resposta política vira lei. Foi aí que surgiu o que ficou conhecido como Lei Felca. Uma lei que, pelo menos no discurso, nasce de uma proposta quase impossível de criticar: proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. E, de novo, falando assim parece tudo certo, né? Se existe exploração, se existe conteúdo impróprio, se existe omissão de plataforma, então o Estado precisa corrigir. Essa é a lógica que convence quase todo mundo logo de cara. O problema está em como você transforma essa denúncia em mecanismo. Porque uma coisa é você combater o crime, outra coisa é você redesenhar a internet inteira em nome desse combate. E é exatamente aqui que eu acho que a conversa começa a ficar mais séria. Porque essa lei não fica só no campo da punição a quem abusa de menores. Ela começa a empurrar o ambiente digital para uma lógica de controle, identificação e responsabilização muito mais ampla e perigosa. Ou seja, a denúncia original é uma coisa, a estrutura que pode nascer dentro dela é outra. E esse é o ponto que quase ninguém presta atenção. Todo mundo olha para o motivo que fez o cavalo chegar. Pouca gente olha para o que veio escondido dentro dele. Uma lei dessa não funciona só como uma boa intenção. Ela precisa de mecanismo, precisa de ferramentas, precisa de um jeito prático de separar quem pode e quem não pode acessar certas coisas na internet. E aí começa o problema. Porque no mundo real, como é que você protege menor em escala? Você faz a plataforma saber mais sobre todo mundo, né? E se a ideia é impedir que um menor entre, alguém vai ter que provar que é maior. E se a ideia é impedir acesso anônimo, alguém vai ter que se identificar. Se a ideia é responsabilizar a plataforma vai começar a pedir cada vez mais informações para não correr risco. Percebe o movimento? No discurso, parece que a lei está mirando num grupo muito específico. Na prática, ela empurra o sistema inteiro para uma lógica em que todo mundo precisa ser mais identificável, mais rastreável, mais validável. E isso aí muda tudo. Porque a internet que a gente conheceu por muito tempo funcionava mais ou menos assim. Primeiro você entrava, depois, se fosse necessário, você se identificava. Agora a lógica vai ficar ao contrário. Primeiro você prova quem é, depois talvez você possa entrar. Parece uma mudança pequena quando eu falo rápido assim, né? Mas não é. Porque isso muda a arquitetura da internet. Muda o custo da privacidade, muda o custo do anonimato, muda o custo de usar qualquer ferramenta sem entregar um pedaço maior da sua identidade no caminho. Então o cavalo está aqui, na infraestrutura que essa proteção exige. Porque para esse modelo funcionar, não basta punir quem comete crime. Você precisa criar um ambiente onde a plataforma, aplicativos e serviços passem a verificar mais, coletar mais, armazenar mais e responder mais. Ou seja, o alvo declarado pode até ser o menor
menor de idade, em situação de risco. Mas a máquina montada para isso passa a operar em cima de todo mundo. A lei chega dizendo que quer proteger a criança. Mas para fazer isso de um jeito que foi desenhado a lei, ela precisa transformar o adulto comum num usuário cada vez mais identificado, cada vez mais fácil de monitorar. E isso daí, para mim, já não é mais sobre proteção. Porque uma vez criada essa infraestrutura, ela serve não só para uma coisa, ela pode ser usada para outros controles depois disso. E é aí que o Estado adora. E é exatamente por isso que eu chamo isso aí de cavalo de Troia. Porque o presente que entra é a proteção. Mas o que vem escondido lá dentro é uma nova camada de controle sobre você. Bom, e tem mais uma camada nisso, que quase ninguém coloca na mesa. Quanto mais identificações exigidas, mais dados sensíveis você precisa concentrar. E quanto mais dados sensíveis você concentra, maior o estrago quando isso vaza. Porque essa aí é outra ilusão moderna, a de que o problema termina no momento em que você entrega seus dados para uma instituição séria, como se dali para frente estivesse tudo protegido. Como se governo, empresa, banco, plataforma, órgão público, aplicativo fosse cofres perfeitos, né? Não são. Nunca foram. A história da internet já cansou de mostrar isso. Vaza dado de empresa, vaza dado do governo, vaza biometria, vaza informação fiscal, vaza coisa que, em teoria, era para estar entre as coisas mais protegidas do sistema. Então repara no tamanho do risco que está sendo criado aqui. Porque não estamos falando só de pedir mais uma informaçãozinha. Estamos falando em empilhar identidade digital em cima de identidade digital. Seu nome, seu documento, sua idade, seu rosto, sua biometria, sua conta, seu histórico de acesso, sua presença online. Tudo isso fica cada vez mais amarrado, cada vez mais útil, não só para controle institucional, mas também para fraude, chantagem, roubo de identidade e engenharia social quando cai na mão errada, meu amigo. Ou seja, uma lei vendida como proteção pode acabar criando um ambiente ainda mais perigoso para um cidadão comum, como eu e você. E aí, no dia que esse pacote escapa, o prejuízo não é pequeno. Porque senha você troca, cartão você bloqueia. Agora, e seu rosto? E sua biometria? A associação entre a sua cara, sua identidade oficial e seus acessos digitais. Isso você não vai ter como resetar. Isso é o tipo de coisa que, uma vez exposta, fica exposta para sempre. Esse, para mim, é um dos pontos mais irresponsáveis dessa lógica toda. Quando, na prática, muitas vezes o que ela faz é aumentar o tamanho do alvo. Você não elimina o crime, você cria uma base de dados ainda mais valiosa para os criminosos. É um prêmio tão grande que é impossível eles ignorarem isso. Já parou para pensar? E a gente sabe como isso termina, né? Então, quando eu ouço esse discurso de que a solução é identificar mais, validar mais, linkar mais coisas, cruzar mais base, eu não penso só em vigilância. Eu penso mais em uma superfície de ataque. Porque em cada nova camada de identificação obrigatória não aumenta só o poder do Estado ou da plataforma, que por si só já é absurdo, né? Mas também aumenta o poder destrutivo de um vazamento. Então, no fim, talvez a pergunta não seja se a lei Felca quer proteger crianças. Eu não duvido que muita gente, inclusive, apoia isso acreditando verdadeiramente. A pergunta mais importante é outra. Que tipo de internet sobra depois? Que tipo de cidadão digital sobra depois disso? E quanto de liberdade você está disposto a entregar em troca de uma promessa de segurança que, no fim das contas, pode nem proteger de verdade? Porque se o preço para entrar na internet for abrir mão da sua privacidade, da sua autonomia, do seu direito de existir sem vigilância constante, meu amigo, então o cavalo já entrou. Ele já está dentro da cidade de Troia. Perdeu o mané. Bom, eu sou James Silva. Se você gostou dessa ideia que eu explanei aqui, curte o vídeo e compartilhe para ver se ele chega para mais pessoas. Esse ambiente que estamos aqui agora pode estar prestes a mudar para sempre nesse lugar que chama Brasil. Sempre uma desculpinha para te controlar mais. Cuidado. E me siga no Instagram, que lá tem conteúdo todos os dias pra gente trocar uma ideia também. Até mais. Perdeu, mané.